E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. No livro de hoje vamos falar sobre o livro Você Acredita? 12 doutrinas históricas para mudar a sua vida cotidiana, do Paul Tripp. Se você quer saber quais são algumas das mais importantes doutrinas bíblicas e principalmente como aquilo que você sabe e acredita sobre Deus, sobre você mesmo, sobre a realidade à sua volta tem relevância para o seu dia a dia, como as doutrinas bíblicas têm importância para a sua vida cotidiana e como então você deve viver e ser moldado por elas, você precisa ler esse livro e ouvir também a nossa conversa nesse episódio do podcast da editora Vida Nova. E quem vai conversar com a gente sobre esse livro e seus ensinos é o Elder Cardim, e é ele que eu quero chamar aqui. Elder, é um prazer ter você aqui mais uma vez com a gente no podcast da editora Vida Nova. Seja bem-vindo e, por favor, se apresente um pouco aí para o pessoal de casa. Tá bom, Saor, privilégio é meu, né? De novo voltar aqui no podcast. Eu sou Elder Cardim, sou chanceler das Escolas Teológicas da Palavra da Vida Brasil. Nós temos 3 seminários no Brasil, um aqui em Atibaia, outro em Benevides, no Pará, e o outro em Paudalho, ali no Pernambuco. Então eu represento as 3 escolas teologicamente e também sou pastor na primeira igreja batista de Araras, interior de São Paulo, onde tenho servido juntamente com outro amigo ali no pastoreio da igreja. Muito bom, Elder. Obrigado mesmo aí por disponibilizar seu tempo para a gente ter essa conversa, que eu sei que a correria tá grande, né, somando todas essas atividades aí. Tem sido uma correria grande, como a gente estava conversando. Obrigado aí por essa disponibilidade. E vamos agora então entrar no assunto, falar sobre esse livro aqui, mais uma obra maravilhosa que a Vida Nova traz pra gente. O livro Você Acredita? 12 doutrinas históricas para mudar sua vida cotidiana, do Paul Tripp. E eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa enfatizar é o que é doutrina, porque nós vivemos numa época em que às vezes falar de doutrina é falar de coisas que os cristãos fazem contraste entre Bíblia e doutrina. A gente não precisa de doutrina, né? Então, o que é doutrina, Elder? Joia. É interessante isso que você falou, Saur. Muita gente acredita no nosso Brasilzão evangélico que o estudo doutrinário da Bíblia é um estudo árido, né? Dissociado de piedade, dissociado de espiritualidade, porque alguns julgam que a doutrina é algo estritamente acadêmico, né? O que não é verdade. É interessante a terminologia bíblica, especialmente neotestamentária, para a definição de doutrina, né? Nós temos 3 termos principais. O primeiro deles é usado em menor ocorrência, que é temelios, que significa fundamento, base, é o alicerce do qual instituições ou determinados partidos, no contexto neotestamentário, eram edificados, né? Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? Então, doutrina tem essa conotação de fundamento, a base da qual um edifício é construído, né? Ou uma convicção. Tem outro termo que é pistes, o termo grego que significa fé, mas que é usado também com a conotação de doutrina, o conjunto de doutrina. Por exemplo, Atos capítulo 6 fala que alguns sacerdotes abraçaram a fé. Paulo vai dizer em Filipenses 1, batalhar pela fé evangélica, fé esta que Judas vai dizer ali na sua carta, que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Nesse sentido, é o conjunto de convicções, né? Fé significa convicção, crença. Então é o conjunto de convicções essencial do cristianismo que baliza, inclusive, a ortodoxia, né? É um pensar da fé cristã. E o outro termo, que é o mais comumente utilizado, especialmente nas cartas pastorais, e que é com essa conotação que o Paul Tripp mais usa no seu livro Você Acredita?, que é o termo de dascalia, que é aquilo que é ensinado. Okay? Então, existe uma determinada verdade que é ensinada, esse conteúdo ensinado é a doutrina. Então, Paulo usa muito esse termo ali em Timóteo capítulo 4, né, quando ele fala alimentado das palavras da fé e da boa doutrina. E aí lá no finzinho ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, nesse sentido, doutrina é basicamente aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina a respeito de Deus. Eu costumo dizer, Saur,
que doutrina não é o que nós falamos sobre Deus, mas antes de tudo, que Deus revelou de si mesmo em sua palavra. Ou seja, não há como conhecer a Deus segundo a revelação de Deus a parte da doutrina. Então, doutrina, num primeiro momento, não é a sistematização lógica encadeada da verdade de Deus. Isso é a teologia sistemática, tá? Que também tem seu papel. Perfeitamente, perfeitamente. Esse desenvolvimento doutrinário de algumas verdades bíblicas a partir de determinados pressupostos visando determinados objetivos. Então, como revelação de Deus, a doutrina é aquilo que Deus fala de si mesmo, aquilo que Deus fala do ser humano, né, da criação como um todo, aquela história que Deus está nos contando por meio da redenção em Jesus. Isso é doutrina. Então, doutrina é tanto o conteúdo da palavra de Deus, quanto o ensino deste conteúdo, e, portanto, ele é aprendido por alguém. Há um doutrinamento de alguém. Esse doutrinamento nada mais é do que uma pessoa conhecedora dessas verdades de Deus. Muito bom. E aí você mostrou que não há um contraste, de forma nenhuma precisa haver um contraste, entre o que nós entendemos ser doutrina e o que nós olhamos para as escrituras. Quando nossa doutrina é desenvolvida da maneira correta, ela é desenvolvida a partir da escritura. E no livro aqui, no Você Acredita, o Paul Tripp vai pegar várias das principais doutrinas cristãs e ele vai falar um pouco sobre o que ela é, o que ela ensina, e como ela se aplica, né? Qual a importância dela na vida cotidiana. O que eu queria fazer aqui na nossa conversa era a gente poder falar, claro, de uma maneira mais sucinta, mais dialogal, como é a proposta do podcast, sobre essas principais doutrinas e seu impacto no dia a dia. E ele começa justamente falando da Escritura, né, como base de tudo. Então, Helder, o que é a doutrina da Escritura, como ele coloca aí dessa forma, e qual a importância dela para a nossa vida cotidiana? A doutrina vai influenciar o nosso dia a dia? Perfeito. Talvez uma das grandes virtudes desse livro, o Saur, e até o Tripp fala isso no início, que ele não tem o propósito de escrever uma teologia sistemática. Ele até diz, né? Sim. Tantas outras já foram muito bem escritas. Mas o desafio dele, até porque ele vem dessa linha do aconselhamento, né? Do aconselhamento bíblico, que nada mais é do que a aplicação das escrituras à vida prática, né? Que ele tem sim o propósito de fundamentar doutrinariamente algumas verdades bíblicas e demonstrar a aplicabilidade, a necessidade que todos nós temos de viver essas doutrinas para que o nosso relacionamento com Deus seja aperfeiçoado, né? Então esse é um propósito muito legal do livro do Tripp, que o distingue de tantos outros livros que trabalham doutrina. Né? Ele expõe teologicamente, e para quem já leu Paul Tripp sabe que ele é bastante insistente na verdade bíblica, mas ele permeia essa insistência na verdade bíblica com ilustrações, com casos práticos, com aplicações extremamente pertinentes a partir do texto bíblico. Então eu tranquilamente diria que esse é um livro que dá para usar para um estudo pessoal da doutrina, quanto um estudo com alguém, num discipulado, num aconselhamento, né, ajudando pessoas novas na fé, ajudando pessoas que estão tendo dificuldade de entender alguma dessas verdades bíblicas na sua vida prática. Né? Com respeito à doutrina das Escrituras, o que a gente entende, Saur, é que Deus ele se revela de forma intencional, proposicional, de forma especial. Especial em que sentido, né? E até o Tripp coloca nesses termos. É distinto da revelação geral que se dá por meio da providência, se dá por meio da natureza, mas especialmente Deus se revela pelas Escrituras, de forma textual. Então, a doutrina das Escrituras aponta para a convicção, né, 2 Timóteo 3, de que esse texto que nós temos é soprado, causado, proveniente, originado em Deus para a revelação do seu caráter, da sua vontade e dos seus propósitos. Né? Esse texto que nós temos em mãos é a verdade de Deus por meio da qual Deus trabalha em nossas vidas a transformação, a conversão, o aperfeiçoamento das nossas vidas em Cristo. Então a doutrina das Escrituras fala dessa revelação de Deus,
da autoridade desse texto que nós temos, né, da sua inerrância, da sua infalibilidade, bem como da utilidade ou suficiência das Escrituras como sendo o meio pelo qual Deus trabalha as nossas vidas em Cristo Jesus. Uhum. E aí, tudo isso, então, tem um impacto no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver também. É Perfeito, basicamente assim que a gente vai ver. E a gente vai entender essa utilidade das Escrituras na vida prática de diversas formas. Eu gosto de começar por uma dessas aplicabilidades, Saur, que diz respeito à formulação de uma cosmovisão bíblica. Em que consiste uma cosmovisão bíblica? Não é uma cosmovisão que menciona um texto bíblico simplesmente para subsidiar um trabalho evangélico, entre aspas. Uma família cristã que menciona a Bíblia ou que estuda a Bíblia. Não. Eu não consigo entender a família, eu não consigo entender trabalho, lazer, política, cultura, sexualidade corretamente, do jeito que Deus intencionou, a parte da revelação de Deus. Então, a Bíblia é o fundamento do qual partimos para um correto entendimento, um correto relacionamento com todas as coisas à nossa volta. Né? É o que o Salmo 36, 9 diz, né? Pela tua luz vemos a luz. E é interessante que o Pai das luzes, de Tiago 1, nos gerou pela palavra da verdade. É a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? Salmo 119, 105. Então, a luz de Deus nos é dada pela palavra para que por meio da luz de Deus sejamos capazes de enxergar, relacionar e experimentar todas as coisas à nossa volta. Maravilha, então não tinha como ter uma doutrina com aspectos mais práticos, né, para impactar o nosso dia a dia, já que é ela que é a lente que deve nos fazer ver o mundo. Muito perfeito. E aí, avançando, ele segue aqui uma estrutura, pelo menos nesse início, bem comum a uma teologia sistemática. Não é a intenção dele, como você colocou, escrever uma teologia sistemática, mas ele parece seguir uma estrutura que é comum de vermos nelas. E aí ele fala da Escritura e ele vai então para o conhecimento do próprio Senhor, né? O conhecimento de Deus. Então, no capítulo seguinte, depois de falar da Bíblia, ele fala sobre o que é a doutrina de Deus e qual a sua importância para a nossa vida cotidiana também. E essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Como é que ele vai abordar isso aí? Como é que nós podemos ver essa importância no nosso dia a dia? É interessante, Saul, que o conhecimento de Deus não é o domínio que temos de informações sobre Deus, mas o relacionamento que desenvolvemos com Ele a partir da sua revelação. Então, conhecer Deus não é simplesmente dominar um conjunto de informações sobre Deus, mas entendermos esse Deus que se revela pelas Escrituras é um Deus pessoal que, então, por esse conhecimento, nós nos relacionamos com Ele. Por exemplo, né, o texto que é mencionado de Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é num contexto de Oséias em que o povo está distante de Deus. Então, o povo se distancia de Deus porque o povo abandonou o conhecimento relacional, vivencial do Deus da aliança. Então, conhecer Deus significa, e até vários outros autores trabalham isso, né? Até um outro autor da Edições Vida Nova, John Frame, trabalha muito essa ideia, né? Que conhecer Deus é se relacionar com Ele. Então, o Tripp, ele parte dessa ideia de, sim, um conhecimento que nos é revelado pela Escritura, mas é um conhecimento que se transforma em relacionamento. Não é simples domínio cognitivo de informações, né? E a implicação disso para o nosso dia a dia, Saur, se dá da seguinte forma, né? Na medida que conhecemos Deus, nós conhecemos as coisas segundo Deus intencionou para elas. Então, em alguma medida, conhecer Deus implica na epistemologia última das nossas vidas. Então, como é possível conhecer corretamente, né? Isso, como conhecemos. Por que nos é possível nos conhecermos uns aos outros? Por que nos é possível conhecer a verdade de Deus? Por que nos é possível conhecer o propósito de Deus para a vida ou o propósito de Deus para o mundo? Porque Deus nos deu esse conhecimento pela Escritura que reflete, então, a sua vontade, a sua verdade. Então, conhecer Deus significa conhecer a sua pessoa, significa conhecer a sua vontade, significa conhecer o seu propósito para as coisas. E na medida que nós o conhecemos,
né, como Paulo vai dizer em Filipenses 3, nós deixamos todas as coisas, né, que não são essenciais à vida e nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, que se dá pelo conhecimento do seu Filho Jesus. Né? Então é um conhecimento vivencial, prático. Né? O que eu conheço sobre o que Deus fala sobre isso. De que forma o meu relacionamento com Deus molda o trato com a minha esposa, com os meus filhos. Né? E é interessante que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né, sobre a imagem e semelhança de Deus. Sim. Né, que é um aspecto da criação. Conhecer sim. Deus implica em, como pai, formar o conhecimento de Deus também na vida dos meus filhos. Isso é Gênesis 18. Né? Quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, Deus diz que Deus estava lhe dando um filho para que a este filho fosse transmitido o conhecimento de Deus. Então, nós não dominamos Deus. Nós o conhecemos, nos relacionamos com ele, para que na medida que conhecemos, nós possamos ensinar esse conhecimento. E por fim, Gálatas capítulo 4, quando Paulo fala que nós o conhecemos e somos conhecidos por ele. É interessante que o conhecimento de Deus é simbiótico, né? Até o João Calvino, esses são exatamente os dois primeiros capítulos das Institutas, né? Do conhecimento de Deus e de si mesmo. Quanto mais conhecemos Deus, mais nos conhecemos. Quanto mais nos conhecemos, mais conhecemos Deus a partir daquilo que ele fala sobre nós. Maravilha, isso é tudo muito bonito, né? E é algo interessante do Paul Tripp trazer aqui, porque resgata o nosso dever como cristãos, de maneira geral, e também ainda mais como pastores, de levar a igreja a ver essa relevância do conhecer a Deus, a beleza do conhecer a Deus. Porque é muito comum quando nós estamos pregando, parece que a igreja quer aquelas aplicações bem do dia a dia, né? Já sobre o casamento, sobre filhos, sobre coisas assim, e quando há textos que nós estamos vendo descrevendo quem Deus é, os atributos de Deus, parece que a igreja fica se perguntando um pouco, né, de como isso está ligado ao dia a dia. E aqui o Tripp, ele fala sobre isso, né, fala de alguns atributos, inclusive, de como nós devemos mostrar que sim, são muito relevantes e nos mostram a beleza do cumprir o propósito da nossa criação. Fomos criados para conhecer a Deus, nos satisfazermos nele e glorificarmos a ele, como você muito bem colocou. E avançando nisso, na verdade, assim, já que você já fala um pouco aí da imagem de Deus, acho que a gente podia fazer esse jump aí, né, dar um pulinho para falar sobre esse conceito, já para clarificar para o pessoal. O conceito da imagem de Deus no homem. O que é isso, né, segundo as Escrituras, e qual a relevância disso para também o nosso dia a dia, como nos relacionamos e tudo mais. Perfeito. Quando o Tripp trabalha esse capítulo, ele volta lá para Gênesis, né, capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz que Deus criou homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança. Né? Ou seja, o ser humano ele comporta determinadas características pessoais que Deus legou a ele, a esse ser humano, distintamente de animais, né, de coisas como árvores, pedras, rio, ar, que não partilham da imagem e semelhança de Deus. Então isso quer dizer que o ser humano comporta determinadas características pessoais que o tornam alguém, não algo. E não só isso, Saur, que o tornam, né, esse ser humano, um ser relacional e dependente para com Deus. Porque essa impressão da imagem de Deus no ser humano aponta para a realidade de que esse ser humano depende de Deus como aquele que o criou pessoalmente para um relacionamento pessoal, particular. Né? Você mencionou aí a pergunta 1, né, do Catecismo de Westminster, né? Qual o propósito último do homem, né? Conhecer a Deus, né? E fruí-lo, gozá-lo para todo sempre. É isso. A impressão da imagem de Deus no ser humano diz que Deus criou alguém para se relacionar com, para que esse ser humano representasse. Né? Eu gosto dessa ideia da representação. Deus, ele é expresso por sua criação. A criação não é divina, no sentido de ter, né, uma divindade inata, mas a criação reflete o Deus criador. Né? Agora, por outro lado, o Tripp vai lidar também na sequência que essa imagem e semelhança ela é manchada, ela é corrompida pelo pecado.
né? Ela não Sim. é retirada, isso é importante a gente lembrar, né? E o Tripp fala não apenas nesse livro, como em vários outros dele, né? O pecado mancha, mas não retira a imagem de Deus. Sim. O indivíduo, até no seu grau mais obstinado de pecado, não deixou de ser imagem de Deus. Por outro lado, e aí o Tripp, que vem da área do aconselhamento bíblico, vai trabalhar abundantemente, né? A ideia de que em Cristo Jesus essa imagem ela é restaurada, ela é resgatada, né, por meio da salvação, por meio da santificação, da transformação progressiva, quando Jesus está sendo formado em nós. Então a imagem e semelhança de Deus diz que Deus criou pessoas que o representam, né? Aí está o mandato cultural, né? E a base do Tripp é a teologia reformada, né? Onde o mandato cultural é extremamente importante, né? Esse ser humano vai cumprir os propósitos de Deus, ele é mediador dos propósitos de Deus na história, né? Sim, ele vai agir como um co-criador, por exemplo, né? Uma maneira de refletir a imagem de Deus. E também é questão de reconhecermos o valor que nós temos nos nossos irmãos, na humanidade, porque o valor de refletir a imagem do nosso Criador, né? Perfeito. E é por isso que, tudo, inclusive, Saur, que nós nos posicionamos contra, ou deveríamos, contra o aborto. Sim, porque não importa, excelente aplicação. Não importa a idade do feto, ele já reflete a imagem e semelhança de Deus. A dignidade humana não está na sua utilidade em vida, mas no, entre aspas, simples fato de ser gerado à imagem e semelhança de Deus. Maravilha, maravilha. E fora vermos toda essa questão aí da relevância, do cuidado que temos que ter com o ser humano a partir disso, quando a gente fala de imagem de Deus, a gente sempre enfatiza que o ser imagem de Deus não é termos a mesma aparência que Deus, mas refletirmos aspectos de seus atributos, não em sua totalidade, mas sim. E isso nos liga de volta aos primeiros capítulos aqui do livro, onde o Tripp vai falar da doutrina relacionada a esses atributos de Deus e da sua aplicação para o nosso dia a dia. E ele começa falando da santidade. Isso é muito interessante, né? O Deus Santo. Então, eu queria que a gente abordasse isso agora. O que é a doutrina da santidade de Deus e a sua relevância para a nossa vida cotidiana? Joia. Só um pouco antes de lidar com isso, Saur, Sim. Esse ano eu completo 24 anos de ensino de teologia sistemática, né? Olha que legal. Há 24 anos eu ensino teologia sistemática. E é interessante que quando eu vou falar sobre teontologia, né, a primeiríssima aula é sobre atributos de Deus. Né? Eu já lidei com Deus que se revela, e eu gosto de definir atributos da seguinte forma, né? Um atributo de Deus não é simplesmente uma característica ou uma atividade. Né? Não entendermos que o atributo de Deus é aquilo pelo que Deus se dá a conhecer, tanto em termos da sua natureza quanto de suas atividades, e que Deus então é tudo a um só tempo e em igual medida, por pessoas não entenderem isso, é que muitas vezes esquizofrenizam atributos de Deus. Ou ele é santo, ou ele é amoroso. Né? Ou ele é justo, ou ele é gracioso. Como se os atributos de Deus estivessem em oposição um ao outro e ele não pudesse ser tudo ao mesmo tempo. Né? Então eu costumo dizer o seguinte: Deus é tudo a um só tempo e em igual medida. Deus não é mais santo do que amoroso. Deus não é mais glorioso do que justo. Né? Deus é santo. A santidade de Deus diz respeito à sua natureza. Deus não age com santidade simplesmente. Deus é santo, por isso age com santidade. Deus é gracioso, por isso ele age com graça. Ou seja, Deus não pode não ser santo. Deus não pode não ser gracioso, porque ele não ser santo implicaria em ele tornar-se alguém que ele não é essencialmente. E aí a gente fere um outro atributo de Deus, que é a imutabilidade, sobre a qual Tiago 1 vai dizer lá em 1,17, né, que esse é o Pai das luzes, em quem não pode existir sombra ou variação qualquer, né? Sombra de mudança ou variação. Com respeito à santidade de Deus, né, o que significa que Deus é santo? Deus, ele existe a parte de toda a maldade, a parte de todo o pecado, tanto quanto ele não é promotor da maldade.
Então, a santidade de Deus é tanto intrínseca quanto extrínseca. Ela é tanto essencial quanto de atuação. Deus existe a parte do mal e Deus nunca praticará o mal. Ok? Ele existe a parte do mal. Agora, isso não quer dizer que o mal exista num descontrole a parte de Deus, porque afinal de contas ele não tem condições de lidar com o mal. Não, a santidade de Deus diz que ele existe sobre todo o mal, que ele tem um propósito para o mal e executará definitivamente o seu desígnio no momento em que ele determinou, né? O nosso bate-papo não é sobre Teodiceia, sim, né? Sim. Mas muitos vão confrontar a santidade de Deus, né? Como pode um Deus santo permitir o mal? Como pode um Deus santo tolerar o mal ou lidar com o mal, né? Então nisso consiste a santidade de Deus, né? Eu sei que a gente vai discutir mais lá na frente sobre um dos capítulos, né? Que é a doutrina da santificação, mas eu já colocaria um prenúncio ali de 1 Pedro, quando Pedro volta para Levítico e diz, né? Sede santo como eu sou santo. Então, a santidade de Deus tanto o coloca à parte de todo o mal, portanto ele não é um promotor do mal, quanto faz com que todo o seu povo deva existir e praticar e viver um ambiente de santidade, porque é a melhor maneira de nós desfrutarmos da nossa intimidade com Deus, né? Que eu acho interessante, Josué capítulo 4, quando o povo está num momento imediatamente anterior à entrada em Canaã, né? Ou seja, são 440 anos de expectativa, desde Gênesis capítulo 15, né? Passando por Êxodo capítulo 3, enfim o povo vai entrar. E Deus diz, santificai-vos, porque amanhã vocês verão maravilhas. Ou seja, para que vocês percebam quem eu sou e para que vocês vejam o que eu vou fazer. Então, a santidade de Deus tem implicação imediata, né, sobre nossas vidas, sobre o governo de Deus no mundo. Ele não tolera o mal, ele não é participante do mal. O mal é uma corrupção, né, é uma inversão, é uma subversão do propósito de Deus. Eu sem também entrarmos de novo na polêmica da Teodiceia, né? Mas para mim o mal, ele não é só uma corrupção ou ausência do bem, né? Né? Alguns vão trabalhar, né? O mal é a ausência do bem. Não, o mal é uma corrupção do bem. É a inversão. É a subversão do bem. Deus é santo. A maldade é uma afronta à santidade de Deus. E, portanto, Deus dará cabo de toda essa maldade no devido tempo, né? Então a santidade de Deus tem tudo a ver com a escatologia. Por que é que Deus precisa punir o ímpio? Porque a sua santidade não tolera o prevalecimento do mal. Isso não quer dizer que o mal não vá permanecer por um tempo, mas no devido tempo Deus dará cabo desse mal, né? Então Deus não pode não punir a impiedade. Deus não pode não punir a maldade no mundo. Por quê? Porque ele é um Deus santo. Sim, exatamente. Isso deve nos fazer olhar para as injustiças que há no mundo, sabendo que elas terão, elas não vão ficar sem ser julgadas, né? O Deus Santo irá fazer justiça, como ele já tem feito, e a justiça será manifestada de maneira plena no grande dia, né? Isso é muito bonito, deve nos fazer descansar no Senhor. E até o Salmo 1, Salmo 73, Salmo 125, vamos falar exatamente isso, né? O ímpio não prevalecerá na congregação do justo, né? E são 3 capítulos que falam sobre o cetro da justiça de Deus, de que ele executará juízo. Então somos confortados com essa certeza, né? Um texto que me vem muito à cabeça, nessa conversa aqui é Naum 3, né? Deus é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais inocente ocupado, né? Perfeito. Abacuque também, né? Abacuque. Né? Sim, com certeza. As escrituras nos deixam claro isso aí. E isso tem a ver com o próximo atributo que o Paul Tripp vai falar, que é também da soberania de Deus, o Deus que governa sobre tudo. Então a gente podia comentar um pouco mais disso e falar das implicações, já estão um pouco relacionadas aqui, agora fica bem conectado, isso já mostra essa conexão dos atributos de Deus que você citou.
Mas vale a pena a gente também tocar no assunto individual, como o Paul fez aqui. Qual é a importância da soberania de Deus para a nossa vida? Joia. Eu tranquilamente conectaria o Saur como uma forma de explicar a soberania alguns outros atributos de Deus. Por exemplo, eternidade. Né? Os Salmos falam muito sobre a eternidade de Deus. Salmo 90, o Cântico de Davi, lá em 1 Crônicas 29. Né? Paulo vai falar muito em Timóteo, né? O Deus soberano, nosso soberano e grande Deus, né? A soberania de Deus nos diz que existe um Deus que vai de eternidade a eternidade, ou seja, que precede a história como nós a conhecemos e que transcende a história naquilo que nos é permitido ver, inclusive a partir do Apocalipse. Então, a soberania de Deus significa que ele transcende. Ok? Ele não está preso, ele não está contido no tempo e no espaço, embora Isaías 57 diz, né? Ele habita num alto e sublime trono, mas também se faz abatido com humilde e contrito de coração. Mas esse Deus que habita no seu santo trono, ele não está preso às contingências humanas, ele não está preso às circunstâncias temporais de tal forma a não poder lidar com elas, porque ele está preso a elas. Veja, por exemplo, a falácia, né, ou a heresia do teísmo aberto, que confronta a chamada soberania de Deus. Né? O teísmo aberto vai dizer que Deus ele restringe o seu conhecimento do futuro com o propósito de dar liberdade para os seus agentes livres agirem por si mesmos, e então, quando esses agentes livres agem, Deus se torna conhecedor de suas ações e então monta o seu próximo passo. Não, isso não é soberania de Deus. O Deus que vai de eternidade a eternidade não está preso no tempo e no espaço, porque se ele está preso ao tempo e ao espaço, ele não é capaz de lidar com as circunstâncias presentes, porque da mesma forma com que elas são novidades para mim, elas seriam novidades para Deus. Né? Então veja, a soberania de Deus é que me motiva a orar. Porque ele sabe como lidar com isso. Porque ele não está preso a isso. A soberania de Deus é que me motiva a olhar para as profecias bíblicas, para o Apocalipse e tantos outros textos, dizendo: realmente existe um mundo mau adiante de mim. Existe um mundo mau no qual estou inserido. Mas Deus já venceu isso. O tempo aguarda a concretização dos seus desígnios eternos. Mas a soberania de Deus nos diz que ele já venceu tudo isso, de que ele é Senhor sobre tudo isso. Né? Então é isso que me permite lidar com o luto. É isso que me permite lidar com o sofrimento. O Deus soberano que está acima das dificuldades. É o que Jesus falou, né? No mundo vocês passam por aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é soberania. Porque se Jesus é um ser humano como outro qualquer, ou é um Deus restrito ao tempo e ao espaço, ele não é capaz de vencer a maldade do mundo, não é capaz de me ajudar em meio ao sofrimento. Né? Então a soberania de Deus aponta para esse governo irrestrito que Deus tem, de toda a história, de toda a realidade, fazendo com que toda a história e realidade caminhem perfeitamente para os seus desígnios e propósitos. Né? Calvino conecta muito com a ideia da providência, né? O Deus soberano que existe acima de tudo e todos age no tempo e no espaço. Né? Se é um Deus preso ao tempo e no espaço, ele não é capaz de viver ou existir além desse momento, igual a mim e a você. Mas é o Deus soberano que vem em direção a nós e atua em nosso favor. Maravilha. E você aí falou dessa questão, né, do contraste entre transcendência e imanência. Deus é essas duas coisas. Ele é transcendente além da matéria, como ele é imanente, ele está ali se relacionando conosco, é o Emmanuel. Então isso tanto mostra que a gente não pode cair num teísmo aberto, como também não podemos cair num deísmo de um Deus que criou as coisas e foi embora. Muito interessante. E isso, a soberania de Deus, o fato... Para Deus ser soberano, nós vemos uma ligação também muito grande com o próximo atributo que é trabalhado aqui pelo Paul Tripp, que é a onipotência de Deus, né?
todo poder. E esse é um atributo que também vale a pena a gente comentar, até porque ele às vezes é mal compreendido, né? O que é que significa essa onipotência do Senhor? Então, o que é essa onipotência e qual a relevância dela para o nosso dia a dia? Joia. A onipotência de Deus significa que ele tem poder irrestrito, ilimitado. Não há nada que ele não possa fazer conforme o seu propósito. Ok? Tem até aquele sofisma, né? Deus pode criar uma pedra tão grande que não possa carregar, né? É coisa Exato. tola por natureza, uma dupla negativa aí, mas nem vamos lidar com isso, né? Mas, por exemplo, Deus não pode agir contra o seu caráter, tá bom? Uhum. Porque ele colocaria em tensão e conflito os seus atributos. E como eu disse, os atributos de Deus não existem em tensão ou em lados opostos, de tal forma que ou ele é isso ou ele é aquilo. Deus não pode agir de forma contrária ao seu caráter. Então Deus não pode fazer algo que não seja santo. Deus não pode fazer algo que não seja justo. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser onipotente. A onipotência de Deus lida com a capacidade irrestrita, ilimitada de Deus agir segundo o seu propósito, governando todas as coisas segundo o seu querer. Nada lhe faz frente. Não existe coração que Deus não possa converter. Mas isso não quer dizer que Deus vai converter todos os corações. E os corações que não são convertidos não significa que Deus não tinha poder de convertê-los. Mas é porque a conversão também atende ao propósito de Deus. Né? É interessante que Daniel é um livro que fala muito da onipotência de Deus sem usar essa terminologia. Quando, por exemplo, e de novo, soberania e onipotência estão intimamente conectadas, Saur. Exato. Né? Como eu falei, os atributos de Deus nos dizem que Deus é tudo, a um só tempo e em igual medida. Podemos ter percepções mais claras da atuação de um atributo de Deus no momento em relação a outro, mas ele é tudo a um só tempo e igual medida. Daniel fala que Deus é quem estabelece e remove reis. Deus é aquele que conduz todas as coisas segundo o seu querer. E quando um desses indivíduos se torna arrogante, né, fazendo uma aplicação aí da onipotência, quando ele se torna arrogante em relação a Deus, Deus o faz pastar como um animal. Se existe algo que afronta a onipotência de Deus, é o orgulho humano. Porque o orgulho humano não é apenas uma visão equivocada de si mesmo ou da circunstância, senão também uma visão equivocada de quem Deus é e do governo irrestrito que ele exerce sobre as coisas, sobre a história. Exato. E está ligado inclusive ao que a gente falou do início, né? Sobre o que Calvino trata do conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos, a ligação de um com o outro. Perfeito. Então, assim, por que Deus tem uma cruzada contra o soberbo nas Escrituras? Porque a soberba é uma afronta à onipotência de Deus. Porque quando eu digo ou ajo segundo a minha própria vontade, na minha própria capacidade, eu estou dizendo que Deus não tem poder ou capacidade ou condições de lidar com a vontade dele na minha vida naquela situação. Né? Então, olha só, interessante, né? Humildade na Bíblia não é posição inferior, mas é reconhecimento da posição do outro. Então, por que Deus exalta o humilde, mas envergonha o soberbo? Porque o humilde, diante do Deus Todo-Poderoso, a sua postura mais adequada é curvar-se diante dele, reconhecendo quem ele é e do que ele é capaz. Sim, isso é tudo. Desde a primeira vez que eu comecei a entender com mais profundidade, um pouco mais de profundidade, a questão da onipotência, da soberania de Deus, eu não deixo de me encantar, porque é lindo, né, a gente ver isso. A gente vem de agora está diminuindo um pouco, mas poucos anos atrás teve uma chuva, né, de séries e filmes de heróis. E parece que isso encanta não só crianças, adolescentes, mas jovens, mesmo adultos, ver alguém que a gente admira, assim, né, com grande poder. Mas é interessante aquele meme também que fazem, que é Jesus sentado entre os heróis, e foi assim que eu salvei o mundo. Né? Ele é o herói de verdade, ele é que é o todo-poderoso. Isso me encanta, esse poder do Senhor.
Isso aí, todo esse poder, ele está ligado tanto à soberania, como também ao ato divino da criação, que é o próximo das doutrinas, a próxima das doutrinas trabalhada aqui. E aí valeria a gente ver o que muda na nossa vida crermos na criação tendo sido feita conforme as escrituras nos dizem. Joia. Primeiro, o Saur, né, a doutrina da criação nos diz que as coisas não vieram do nada, nem ao acaso. O simples, vou colocar bem entre aspas aqui, o simples fato das coisas que existem terem sido criadas por Deus já aponta para a certeza de que essas coisas têm um propósito estabelecido por Deus. Crer que Deus criou as coisas nos diz que essas coisas não vieram do nada e nem estão aqui por motivo algum. Deus as criou intencionalmente e, como Deus criador, Deus atribuiu ou estabeleceu um propósito, um significado para essas coisas. É interessante, né, que a doutrina da criação não nos diz apenas que Deus trouxe coisas à existência, mas Deus as fez com um propósito. Deus dotou-as com significado, né? Então, da árvore às pedras, do ser humano ao cosmos como um todo. Tudo isso é obra da graça e bondade de Deus, que tem um propósito que é glorificá-lo. Interessante, né? 4 textos que nos ajudam a ter uma boa percepção da doutrina da criação, né? E o Tripp vai trabalhá-las. Gênesis capítulo 1 e 2, Salmo de número 8, Salmo de número 19 e Romanos capítulo 1. Por quê? Né? A gente falou sobre a corrupção da imagem e semelhança de Deus. Quando chegamos em Romanos 1, a rejeição da criação, né? Vamos agora do cosmos, da natureza como criação de Deus, fará com que o ser humano adore a criatura em lugar do Criador. Né? O não entendimento que Deus criou e criou para si com um propósito estabelecido por Ele mesmo, nos fará rejeitar o Deus Criador e adorarmos a criação a partir dela mesma. Né? E aí nós caímos numa visão equivocada no panteísmo, no panenteísmo, no animismo, né? Que são formas completamente equivocadas de entendimento do cosmos. Né? Então Deus criou, né? Tem até um livro do Piper, né? Lançado esse mês pela Edições Vida Nova, sobre os prazeres de Deus, onde o Piper também vai falar do porquê Deus cria as coisas para o seu prazer. Ou seja, eu costumo dizer, né, que não eu, né, eu falo eu, mas é a partir do mundo de gente que diz isso, né, essa criação para ser palco do grande drama da redenção, né. Então Deus cria um mundo e nele coloca o ser humano para que o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, protagonizasse na terra o Cristo encarnado, plantando seus pés aqui no nosso mundo, né? Quando falo nosso mundo, parece que ele é nosso, né? Mas assim, dos seres humanos, para que a esses humanos ele oferecesse salvação, né? Então, uma correta doutrina da criação nos leva até, Provérbios vai dizer, né, que a pessoa que teme ao Senhor cuida dos animais. Não estou falando aqui de toda essa idolatria maluca que pessoas têm de cachorrinhos, de gatos e tudo mais. Não, estou falando de cuidado. Né? Não, isso não faz o menor sentido. O zelo, né? Assim, como cristãos, nós deveríamos zelar pela criação, porque é criação de Deus. Né? A natureza não é nossa irmã. Tem uma turma aí pregando umas coisas, cara, muito loucas. Né? Corredenção. Né? Chamar a natureza de nossa irmã. Não. A restauração de todas as coisas, conforme Paulo fala em Romanos 8, conforme o Apocalipse vai nos dizer, de acordo com o final de Isaías, não significa corredenção. Redenção é quitação de um débito, de um pecado cometido, quitação essa feita por Cristo Jesus. Jesus não pagou o preço de pecados de árvores, de cachorros e pedras. Ele substituiu penalmente pessoas, né?
Mas assim, então o Sim. cuidado da natureza não é porque ela é nossa irmã, não. Não é porque Jesus morreu pela natureza para redimi-la. A redenção do cativeiro da corrupção de Romanos 8 é uma outra conotação que não é essa que uma turma está tentando colocar, né? Especialmente Sim, os sim. evoteístas, né? Que a Vida Uhum. Nova tem um livro sensacional, podcast até com o Dr. Davi Charles Gomes, sensacional, né? Uhum. Sim, exatamente. E isso tudo mostra então a beleza da criação do Senhor e como tudo está relacionado, né? Eu gosto dessa ênfase que a gente precisa dar quando fala da criação no propósito, porque a gente vive numa época onde as pessoas estão perdidas, cada uma numa ideia de um existencialismo do criar o seu próprio propósito, mas são propósitos passageiros e propósito passageiro não é propósito verdadeiro. Perfeito. Então, isso aí é muito belo. E isso está ligado à criação, à imagem de Deus, que nós já falamos aqui, a gente deu aquele salto, mas ele trata depois da criação, ele fala sobre a imagem de Deus a partir da criação, e ele fala sobre o pecado, relacionando também com com a imagem de Deus com a criação, né? Que a gente começa a ver aquela cosmovisão reformada de criação, queda e redenção. Perfeito. E aí eu queria que a gente tratasse um pouco do pecado, como a gente pode ver as consequências do pecado no nosso dia a dia também. Joia. Eu diria que a primeira implicação, né, que até o Tripp vai trabalhar isso, é esse manchar, esse corromper da imagem de Deus no ser humano. Né? Isso quer dizer que o ser humano agora se volta contra o seu Criador. Né? É por isso que eu falo, Saur, que o mal, o pecado, não é só a ausência do bem. Ela é corrupção Sim. do bem. O homem agora, o ser humano, ele intencionalmente se volta contra o seu Criador. Né? Sim. Ele passa a agir à parte de Deus. É interessante que a queda, e essa é a terminologia do Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem um punhado de termos aplicados a pecado, né? Iniquidade, desvio de caminho, maldade, pecado, erro, assim como o Novo Testamento, embora o Novo Testamento tenha dois termos principais. E juntando a Uhum. terminologia de Antigo e Novo Testamento, o Saur, a gente chega ao seguinte: pecado tem duas conotações principais. Primeiro, é o pisar fora do caminho de Deus, com uma grande ênfase moral, ou seja, é a incapacidade que o ser humano tem agora de atender o padrão de Deus. Né? Ou seja, Sim. pecado significa não apenas que eu faça algo contra Deus, mas aponta para a realidade de que eu sou incapaz de fazer esse algo certo diante de Deus. Né? Porque daí o Tripp vai puxar a doutrina da justificação, né? Dessa substituição penal, da quitação do débito, e a gente chega lá também. E a segunda conotação de pecado é esse errar o alvo, não no sentido de uma tentativa frustrada, mas na incapacidade de conseguir acertar o alvo. E por que é que não acerta o alvo? Porque não sabe qual é o alvo. Porque se voltou contra o Criador. Então, a doutrina do pecado, né, a chamada hamartiologia, aponta para a realidade de pessoas que cometem pecados porque existem numa realidade de pecado, partilham de uma natureza pecaminosa, tem uma culpa que pesa sobre elas, né? E na doutrina da justificação isso é resolvido, porque pecado não é simplesmente o que fazemos de errado, senão também uma culpa que pesa sobre nós, que nos coloca completamente distantes do Senhor e nos faz estar condenados diante dele, né? Então eu enfatizaria aqui 3 aspectos do pecado, né? Culpa, natureza e ato. Culpa como sendo aquilo que nós carregamos desde o pecado de Adão, que é imposto a nós, né? É o que Paulo diz em Romanos 5, como por um só homem entrou o pecado e a partir dele a morte, todos morreram porque todos pecaram em Adão. Natureza é a tendenciosidade, a inclinação natural que temos à prática do pecado, né? Pecamos porque somos pecadores, né? Temos atos pecaminosos, que é o terceiro aspecto, porque temos uma natureza pecaminosa. Muito bem. Sim. Quando nós cremos em Jesus, né? Ainda que cometamos ato de pecado, algum ato pecaminoso, nós já não temos mais a culpa do pecado, né? Que é o que a gente vai discutir um pouquinho mais na doutrina da justificação.
Então, ao falarmos sobre pecado, a gente tem que lembrar que pecado não é simplesmente atitude pecaminosa ou um deslize, mas uma realidade na qual existimos que nos coloca contra Deus, a parte de Deus vivendo a nossa vida por nós mesmos. Sim, sim. Isso mostra a gravidade de como ele afeta não só uma questão moral externa, mas a nossa natureza, né? Ele corrompe. E aí, como você falou várias vezes, né? A corrupção da criação de Deus. E como é que nós chegamos a uma solução disso? Falamos então da criação, falamos da queda, agora o povo vai falar da redenção. Aí ele vai para isso falar de pelo menos ali 3 aspectos ligados, né? À redenção, que é a justificação, santificação e a perseverança e glorificação dos santos. Então, caminhando aí para a justificação, que você já citou um pouco, o que ela é, como é que ela acontece? Ela muda a nossa natureza? Perfeito. Justificação é basicamente, Saur, a declaração judicial da nossa inculpabilidade. E o que significa essa inculpabilidade? Não significa que não cometemos algo pecaminoso. Não significa que não tenhamos culpa. Mas significa que Jesus tomou sobre si a nossa culpa, como, por exemplo, Isaías capítulo 53 diz, né? Pedro vai dizer, 1 Pedro 3, o justo pelo injusto, e Romanos capítulo 5. Então, justificação é a declaração que Deus faz em relação a todos aqueles que têm fé em Jesus, de que esse Jesus os substituiu na cruz do Calvário. E essa substituição penal, Saur, não significa que eu poderia ocupar a cruz, mas significa justamente que ele ocupa um lugar que eu nunca poderia. Eu não poderia morrer por mim mesmo, né? Eu não poderia pagar com a minha vida pelos meus pecados, porque na verdade eu já estava espiritualmente morto, né? Somente aquele que tem vida em si mesmo é capaz de voluntariamente oferecer a sua vida, seu sangue que é perfeito, que é justo, né? Que é santo, morrendo no meu lugar, para então atribuir a mim a sua justiça, né? É o que Paulo fala em 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? E é um conceito que tanto Lucas quanto Paulo vai trabalhar muito em Romanos capítulo 4, que é o conceito da imputação. Né? Imputação é contabilização, né? O pecado de Adão, né? Lembra da culpa, né? Que a gente discutiu, foi imputado, contabilizado, imposto a nós. O nosso declarado pecado, como... isso, fomos declarados culpados, condenados, pecadores, né? O nosso pecado foi imputado a Jesus, né? Foi colocado sobre ele de tal forma que a morte dele fosse a nossa. De tal forma que a vitória dele na cruz fosse a nossa. Não porque poderíamos morrer e sair de lá vivos, mas porque justamente não podíamos, ele se coloca em nosso lugar. De tal forma que agora a justiça, a santidade, a vida dele são imputados a nós. Né? É o Deus que é rico em misericórdia, que leva, Efésios 2, né, mortos à vida, nos deu vida juntamente com Cristo. Então a doutrina da justificação, como o próprio Lutero diz, né, é o coração do Evangelho. Porque se não há uma substituição penal, se não há alguém que paga por nossos pecados, nós continuamos invariavelmente condenados, porque não éramos capazes de nos salvarmos a nós mesmos. Né? Então, essa é a doutrina da justificação. Então, uma implicação imediata disso, bem prática, Saur, Hebreus capítulo 10, temos livre acesso ao trono da graça. Lembra que no Antigo Testamento, um véu fazia separação entre o santo e entre o lugar santo e o santo dos santos. Somente um homem, uma vez por ano, podia adentrar. Jesus põe abaixo, rasga esse véu, dizendo, por sermos justos agora em Cristo, temos livre acesso ao trono da graça. É por isso que Deus nos ouve, é por isso que podemos chamar Deus de Pai. É justamente pela obra de Cristo, que é mediadora da nossa aceitação diante de Deus. E todo o restante, Saul, e é muito legal esse encadeamento que o Tripp faz, né? A santificação é dependente da justificação.
Sim. Né? E isso vai ter uma implicação, por exemplo, para incrédulos, não crentes. O não crente pode fazer algo certo? Pode. Isso o torna santo diante de Deus? Não. Não. O incrédulo pode fazer coisas boas? Pode. Isso o torna justo diante de Deus? Não. Porque a santificação é a operação da justiça de Jesus em nós. Ou seja, é colocar a nossa justiça em prática. Justiça que E eu Ele acho que nos aqui é deu. bom. E aqui é bom a gente já entrar então e enfatizar ainda mais esse contraste, né? Porque existe um debate na teologia, não dentre os protestantes comumente, mas entre os católicos e os protestantes, aos falar de justificação, porque para o católico há uma questão da justificação como uma alteração da natureza. E na visão protestante, que é a visão que a gente busca basear nas escrituras, nós vemos que isso tem mais a ver com a santificação nessa mudança de natureza. Perfeito. Então eu queria que você enfatizasse isso e falasse das consequências da santificação para o nosso dia a dia. Joia. Não, e é até importante você tocar nesse aspecto do catolicismo, né? A Vida Nova lançou nos últimos meses, anos aí, algumas obras falando sobre a distinção entre protestantes e católicos. E a gente vê, lamentavelmente, Sauer, cada vez mais evangélicos, teólogos evangélicos, dizendo que há uma irmandade essencial entre protestantes e católicos, porque afinal de contas temos o mesmo Cristo. É verdade, o Cristo é um só, mas isso não significa que a fé que temos em Cristo seja a mesma. Né? Não, definitivamente não. É interessante, deixa eu pegar algo muito prático do nosso evangelismo. Né? Quando a gente compartilha a fé em Jesus com o católico, fala sobre a salvação, a segurança da salvação, o católico diz, não, mas ninguém sabe se está salvo. Né? Não tem como saber se está salvo. Por quê? Porque a soteriologia católica, ela distingue justificação de salvação. Justificação, ela acontece no batismo. Sim. Ok? É infundida, né? Isso. A justiça de Cristo é infundida. Deixa eu citar um fato curioso aqui. Poucas pessoas mais novas sabem disso, né? Antigamente, a roupinha que era dada para criancinhas recém-nascidas ali no hospital era chamada de pagãozinho. Eu se já ouvi falar isso aí. Já ouviu falar isso, já ouvi né? falar. Por que aquela roupa se chama pagãozinho? Porque é basicamente a roupa que cabe numa criancinha até a idade do batismo. Ou seja, olha só, cara, a teologia católica moldando a cultura, né? Então, a criança usa uma roupinha por um tempo de vida em que ela é um pagãozinho. Por quê? Porque o batismo vem depois. O batismo a torna justa diante de Deus, que agora a habilita para o caminho da salvação, onde então ela conquista méritos pelas boas obras e mais um monte de coisa, para que, em tendo créditos suficientes, ela é salva no fim da sua vida. Isso foi radicalmente contra isso que Lutero lutou. Sim. Né? Onde ele vai falar, até no seu prefácio do seu comentário a Romanos, ele conta a sua história de conversão, né? Em que ele diz, quanto mais eu tentava ser justo diante de Deus, mais impossibilitado de praticar essa justiça eu me encontrava. Né? Porque a nossa salvação não se dá pelo acúmulo de boas obras, mas pela imputação da justiça de Cristo, que muda não a nossa natureza, mas muda a nossa condição de rebeldia, de reprovação diante de Deus. Pela santificação, estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Isso é progressivo, isso é contínuo, isso é um processo que só culminará, conforme Pedro nos diz em 1 João capítulo 3, quando nós o vermos e formos feitos segundo a sua semelhança, né? Ainda não vou entrar na doutrina da perseverança e glorificação, mas não tem como, né? Tá tudo perfeitamente conectado, né? Então, assim... A gente já pode ir caminhando aí, sim, por Pode ser, vamos tratar tudo como um bloco só aqui, né? Mas, então, Sauer, como você bem colocou, o catolicismo, ele não entende corretamente a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. Né? Nós não somos salvos por praticarmos boas obras.
Uhum. Nós praticamos boas obras porque já fomos salvos. Isso é Efésios Sim. 2, né? Somos Uhum. feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. É para, Exato. objetivando a prática. Salvação Sim. não é o resultado adquirido pelas boas obras. Boas obras são implicações naturais de pessoas salvas em Cristo Jesus. E eu gosto muito de entender definir... o que é causa e efeito, né? Perfeito. O problema é entender o que é causa e efeito. Causa e efeito. E eu gosto muito de definir, Saor, santificação como nossa justificação posta em prática. Santificação Legal. não é a soma dos nossos bons atos. Santificação não é o estado que nós alcançamos depois de fazermos coisas certas. Antes de tudo, fomos tornados santos em Cristo Jesus. Voltamos à santidade de Deus lá atrás. Nós agora, ainda que partilhando de uma realidade de pecado pela nossa natureza e atos pecaminosos, nós já somos posicionalmente santos. Deus em Cristo já nos fez assentar nas regiões celestiais. Interessante que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele escreve aos santos que estão em Filipos. Isso não quer dizer que eles não pecassem, mas quer dizer que eles têm uma posição em Jesus que agora os coloca à parte do pecado. Aliás, Saor, a gente só pode lutar contra o pecado porque a gente tem condições de olhar para o pecado como algo que Cristo venceu lá atrás e que ele então já nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Se podemos lutar contra o pecado, é porque o pecado já não é mais uma prerrogativa da nossa existência diante de Deus. Sim. Ou seja, Deus já nos olha por meio de Cristo. Somos aceitos por Deus não porque fazemos tudo direitinho, porque obedecemos a Bíblia. Não, somos aceitos por Deus por causa da justiça de Jesus imputada a nós. Né? Agora, isso deve nos levar, essa consciência, essa certeza de que já estamos salvos em Cristo, já somos santos em Cristo, tem que nos levar a uma luta contra o pecado. Que é uma outra coisa, Saur, que de tempos em tempos surge uma turma, né? Pessoal da hipergraça, pessoal da graça livre, que tem um livro muito legal também da Vida Nova, pelo Wayne Grudem, né? Combatendo a teologia da livre graça. A ideia de um crente carnal que pode viver na carnalidade, que pouco importa o estado de pecado ou não, que trabalha mais a ideia da conversão como um simples consentimento intelectual. Não, a graça, olha que eu sempre digo o seguinte, a graça que salva é a mesma que santifica e sustenta. Sim. Nós fomos salvos pela graça, para que a partir dessa graça, a salvação em Jesus seja cada vez mais evidente em nossas vidas, né? A figura ali da videira, de João 15. Sim. Nós somos os ramos que frutificam. Se a videira é saudável, e ninguém questiona a vitalidade da videira, que é Jesus. A seiva da videira chegará inequivocamente nos ramos. O ramo não tem o poder, a capacidade, para não dizer ousadia, né, como alguns acham que tem, de dizer que a seiva da videira que é Jesus não chegará aos ramos para que frutifiquem. Então, santificação é justificação posta em prática. Confesso, Saur, que das muitas doutrinas, essa é uma das que mais me encanta, porque é ver Jesus brilhando em nossas vidas. É ver Jesus frutificando em nós a salvação que Ele nos deu na cruz. A graça salvadora é a graça santificadora e é a graça preservadora. Amém. E aí você já liga justamente com o próximo tópico, né? A preservação que você traz aí é inclusive como alguns acham que deveria ser mais apropriadamente chamado o quinto ponto do calvinismo, né? A perseverança dos santos, que é o que ele vai tratar aqui. A perseverança, ou seja, se Deus começou essa obra em nós, ele há de completá-la. E aí ele vai ligar essa perseverança com o alvo dela, que é a glorificação dos santos, com o fim, que na verdade é o começo. Então eu queria que a gente fosse para esse capítulo aí, para falar da importância disso para o nosso dia a dia. Joia. Eu vou fazer uma propaganda aqui da própria Vida Nova, né? Tem uma palestra minha no canal da Vida Nova, Até Ser Cristo Formado em Vós, né? Isso que você falou. O ponto de chegada é o ponto de partida. Fomos predestinados para sermos conformes
à imagem do seu Filho. Ou seja, Amém. Deus nos levará até lá e Ele vencerá. Não existe nada na história, olha a soberania, olha o poder de Deus. Não existe nada no tempo e no espaço que seja capaz de frustrar ou refrear o desígnio de Deus de nos moldar à imagem de Jesus. Então, essa preservação, essa perseverança, ô Saor, é na verdade a garantia de que Deus continua nos preservando em vida. Amém. E isso é tão importante para nós, porque uma correta compreensão da perseverança dos santos não diz que eu batalho por mim, tá bom? Isso não é Uhum. perseverança dos santos. De novo, a graça Uhum. que salva é a que santifica e sustenta. É o Deus que Sim. nos chama e nos capacita para. Uhum. Né? É o Deus que ele efetiva e deseja, né? Ou Uhum. seja, Deus nos salva e continuará atuando em nossas vidas de tal forma que todos os seus propósitos em Cristo para nós sejam inequivocamente cumpridos. Eu não sei para você, Saur, mas isso me dá uma tranquilidade absurda, cara. Com certeza. Eu descanso, né? Ele já carregou os meus fardos. Ele já carregou os meus pesos. Eu descanso em Jesus. Então, perseverança não é lutar pelas próprias forças, senão, primordialmente, descansar nos esforços de Jesus. Isso é Sim. perseverança. Eu descanso, eu sou beneficiado, eu lanço mão dos recursos que eu tenho em Jesus. Então, essa glorificação nada mais é do que, e quando eu falo nada mais é, não é com simplismo não, né? Mas Sim, nada sim. mais é do que a efetivação definitiva da predestinação. Fomos Sim. predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Isso para mim é muito reconfortante, Saur. Muito. Com certeza. Deus vencerá e Ele me levará definitivamente para o seu propósito de moldar Jesus em mim. O Deus que não poupou seu Filho certamente me conduzirá triunfantemente até esse propósito glorioso, ser perfeito em Jesus. Amém. Amém. As implicações disso para a vida são como você falou aí, são fáceis de ver, né? Questão de você descansar no Senhor, ao invés daquela luta de continuar tentando carregar o fardo de conquistar a salvação ou de preservá-la. A perseverança dos santos só acontece porque nós acreditamos na preservação dos santos pelo Senhor, né? Eu Perfeito, a gosto, sempre que eu preservação dos falo desse eleitos. assunto aqui, exato, sempre que eu falo desse assunto aqui com a igreja, eu enfatizo, eu gosto de usar a ilustração de um pai atravessando a rua com o seu filhinho. Eu tenho 2 pequenos, então eu sei o que é isso. O que garante que o filho vai chegar em segurança no outro lado não é a força do filho em segurar a mão do pai, ainda que ele esteja fazendo alguma força, mas é a força do pai em segurar a mão do filho, e o pai que ama seu filho não deixa que ele o Perfeito, largue. Então, perfeito. isso é algo que E você faz mencionou algo aí, descansar. né? Isso significa pacto, né? Isso significa Uhum, aliança. A uhum, efetividade de uma aliança não está na capacidade da nossa obediência a ela, mas nas garantias da autoridade de Deus que a estabeleceu. exato. Exatamente. E para a gente concluir aqui essa conversa muito boa, a gente conseguiu abordar de maneira, claro, com bem menos profundidade do que vai ser encontrado aqui no livro. Aqui, você que está nos ouvindo vai conseguir aprender sobre cada um desses tópicos com mais profundidade, com mais exemplos, mas ainda assim conseguimos abordar todos eles aqui chegando no final, que é a doutrina da eternidade. Ou seja, aquele grande início aí, né, que a gente falou, que é a partir da glorificação dos santos. O que é a doutrina da eternidade e como nós podemos ver sua beleza para o nosso dia a dia? Joia. Volta um pouquinho aquele ponto lá do Davi, né? 1 Crônicas 29, o Deus que vai de eternidade a Sim. eternidade, né? A Uhum. eternidade significa uma realidade que transcende o tempo e o espaço, Uhum. né? Que não pode ser medida pelo nosso relógio ou pelo nosso calendário, Sim. né? É por isso que Isaías vai dizer que os meus pensamentos não são os de vocês, os meus caminhos não são os de vocês, né? Se fosse um rádio, né? Nem sei se a turma Sim. sabe o que é um dial ali, né? Porque hoje é tudo na base
digital, mas a frequência de Deus acontece em outra realidade, né? Isso é eternidade. Sim. Eu e você estamos Sim. presos ao tempo e ao espaço. Eu não posso estar em outro momento que não aquele específico em que eu me encontro nesse momento, né? Sim. A eternidade significa que nós não vamos ter restrições do tempo e do espaço, como na história como nós a conhecemos, né? E existiremos numa outra realidade, novo céu e nova terra. Creio naquilo que Apocalipse nos diz, né? Que vem desde Isaías. O final de Isaías é interessante. Isaías, finzinho de Isaías e Apocalipse parecem estar olhando para a mesma coisa, né? Esse novo céu e nova terra, essa nova realidade na qual partilharemos da presença de Deus, desfrutaremos ininterruptamente da comunhão com Deus. Tem um professor meu do doutorado, Sauer, ele explica a eternidade da seguinte forma, eu acho muito legal como ele fala, né? É uma comunhão ininterrupta. Olha, né? Que beleza. Ela não vai ser interrompida, ela não será desfeita, ela não é manchada pelo meu pecado, né? Ela não é delimitada pela minha natureza pecaminosa. E olha que interessante, a doutrina da eternidade nos fala que o corruptível terá que ser absorvido pela incorruptibilidade. É o que Pedro vai falar, né, da natureza, nós somos coparticipantes da natureza divina. Isso não quer dizer que nos tornamos divinos. Quer dizer, olha só, olha a imagem de Deus, eu acho linda essa figura, né? A Bíblia começa e termina com uma imagem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um dia, definitivamente, a imagem de Jesus será formada em nós. E quando partilharmos da sua imagem, partilharemos de atributos do Jesus Deus, que nos permitirá desfrutar da eternidade sem as amarras, sem as limitações, sem os freios do pecado. Ou seja, Deus vai retirar de nós algo que o tempo e o espaço não podem retirar. Essa natureza pecaminosa, essa realidade do ato pecaminoso, para que então estejamos eternamente com o Senhor. Então eu diria tranquilamente, até tentando explicar um pouquinho a eternidade, que essa infinitude do tempo, a gente não vai estar preocupado em medir o tempo, né? Nós celebraremos o Cordeiro, nós desfrutaremos da sabedoria de Cristo e do próprio Deus. E aqui tem dois textos em João que são muito importantes para nós. O primeiro é João 3,16, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a segunda morte não tem poder sobre ele. Né? Passaremos pela morte física, a não ser que Cristo volte, tá? Mas a segunda morte, essa morte espiritual de completa e eterna separação de Deus, não tem mais poder sobre nós. Nós viveremos eternamente, não porque nos tornaremos seres eternos, mas porque Deus compartilhará conosco alguns atributos que nos permitirá ininterruptamente desfrutarmos da presença e da comunhão com Ele. E o segundo texto é João 17, versículo 3, quando Jesus diz, né, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem enviaste. Teremos uma eternidade para desfrutarmos e sermos aperfeiçoados no conhecimento de Cristo. Né? Então, até aquela visão que alguns têm do céu, né? Todo mundo de toga branca, como um grande coral, cantando eternamente para Deus, né? Eu lembro, às vezes pessoas, adolescentes, juniores na igreja, né, perguntavam, tio, né? Me chamavam de tio ainda, né? Tio, mas a gente não vai cansar de ficar cantando para Deus? Eu falei, não, nós vamos louvar ao Cordeiro, nós vamos glorificar ao Senhor pelo cântico. Sim. Mas nós vamos fazer muito mais coisa do que isso. É uma cidade com vida, em função do Cordeiro. E nós conheceremos as insondáveis riquezas da glória de Cristo. Né? Não me pergunte todos os detalhes disso, porque a gente não sabe. Né? Nós temos relampejos sobre a eternidade na Bíblia, mas nós não temos toda a descrição. Né? É interessante, o Sauer, que quando nós perdemos de vista a eternidade, nós nos esquecemos do porquê ainda estamos aqui. Explica um pouco melhor. Verdade.
Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4 e 5 que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E ele fala sobre uma vida de fé e esperança no futuro. Há uma estreitíssima conexão, Saur, entre esperança e vida eterna, e eternidade. Paulo fala isso em Romanos 8, 24, quando ele diz, na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque como alguém espera o que vê? Porque se a gente vê, a gente controla. Né? E a esperança não é a última que morre, né? No nosso ditado popular aí. A esperança entra em cena depois da morte. Porque ela lida com realidades que não são mensuradas, controladas por nós, que dependem única e exclusivamente de Deus. Então, a eternidade com Deus é a certeza de que todos os desígnios de Deus serão definitivamente cumpridos segundo o seu próprio propósito e capacidade. Eu não chego lá porque eu mereço. Eu não estou lá porque eu me esforcei. Eu estou lá por causa do seu desígnio. Eu espero isso, esse encontro glorioso, né? Com base nos méritos de Cristo Jesus, né? Então a gente é o povo da eternidade, a gente é o povo da esperança, a gente é o povo que vive pela fé na volta de Cristo, para nos encontrarmos com Ele, nós o vermos, sermos feitos à sua semelhança e termos um tempo ininterrupto de desfrute e frutificação do conhecimento de Jesus. Amém, amém. Helder, muito obrigado aí por toda essa conversa, foi muito bom aprender aqui com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais sobre outras obras muito boas aí da Vida Nova, mas obrigado mesmo aí pela disponibilidade. Perfeito. E obrigado, Saúl, obrigado pelo seu ministério junto da Vida Nova, né? Vida Nova tem publicado livros sensacionais, tanto teologicamente densos, quanto ministerialmente, vivencialmente muito práticos para a gente, né? Então, obrigado aí, obrigado pelo tempo. Sempre que possível vai ser uma alegria estar aqui contigo de novo. É isso aí. E você aí de casa que está nos ouvindo ou nos assistindo, gostou desse podcast? Recomende para outras pessoas, compartilhe para que eles também acessem esse material, essa conversa tão proveitosa para nos mostrar como as Escrituras e tudo que nós aprendemos sobre as doutrinas que ela revela tem aplicações para o nosso dia a dia, para vivermos melhor para a glória de Deus e nos alegrando, vivendo em paz nele. É isso aí, fiquem com os próximos episódios. Até a próxima. Valeu!